Pessoal, o vídeo de hoje é sobre uma movimentação geopolítica que está acontecendo na realidade e alterando uma tese, uma hipótese que tem sido discutida há muito tempo. A hipótese de uma guerra entre a Rússia e a OTAN, ou a expansão da guerra da Rússia para outros países da Europa. Até então, esse assunto ele é cogitado, tem sido falado, é uma preocupação dos países europeus, você tem que estar preparado. Só que agora ele está se tornando uma realidade. E ao se tornar uma realidade, essa é uma movimentação geopolítica que altera muitas coisas no tabuleiro e principalmente começa a colocar as peças, os blocos nos seus devidos lugares e nos aproxima desse cenário que muitos acreditam que não iria acontecer, mas que está acontecendo. A Rússia tem se movimentado, tem ampliado, tem escalado as suas posições contra a Europa. Ela está intensificando a sua guerra híbrida. Deixa eu fazer uma pausa no vídeo para falar da Insider, nosso parceiro e patrocinador. E eu tenho uma novidade aqui muito importante. Eu vou oferecer para vocês hoje o maior cupom que eu já trouxe aqui no canal. Então, é o maior desconto para você comprar a sua Insider. O cupom é o ROC, HOC, você tem 15% de desconto com ele. Só que, se você gastar mais de R$ 400, você vai ganhar um outro cupom, que é o ROC 100, você vai ganhar R$ 100 de desconto. Ou seja, se você decidir gastar até 400, você ganha 15%. Se você aproveitar essa promoção, você vai ganhar R$ 100 de desconto gastando mais de R$ 400. É isso. Tech T-shirt, estou usando a minha azul aqui, manga longa, mas não tem só a Tech T-shirt. Aqui tem um monte de coisa, ó, undershirt, camisa social, cueca, tem os kits, tem as calças novas, muito legais. Não é só roupa masculina, tem aqui o feminino e um monte de opções também. Então, não percam, aproveitem que essa promoção é única. Eu nunca trouxe tanto desconto aqui com o meu cupom. Então, use o meu cupom ROCHOC e aí você tem 15%. Só que dessa vez, gaste mais de 400, você vai ganhar R$ 100 de desconto. Aproveita, vai no site da Insider. Vamos voltar para o vídeo. Até então, a Rússia já vinha fazendo movimentos em pequena escala, esporádicos, sabotagens, já falei disso algumas vezes aqui, ataques pequenos, violações menores do espaço aéreo de vários dos países europeus. Dessa vez, nas últimas semanas, nós tivemos uma movimentação coordenada, contínua, constante, muito maior em vários países e de diversas maneiras. Essa é a realidade e esses são os indicadores geopolíticos que nós precisamos para entender que o cenário está mudando, para entender que as coisas não acontecem do dia para a noite em um momento. São nesses momentos que a gente forma a nossa percepção do que está acontecendo na geopolítica. É na hora que a gente tem indícios consistentes e repetidos do que está acontecendo. Então, não dá mais para a gente falar assim, será que vai? Se as coisas continuarem dessa maneira, vai. A Rússia vai partir para uma nova frente, a Rússia vai partir para um ataque contra um ou mais países da Europa. Está começando este momento, essa nova etapa, ela está em andamento. Foi dada a largada, literalmente. Quando que começou isso? No dia 9 e 10 de setembro, a Rússia invadiu o espaço aéreo da Polônia com 19 drones. Isso já tinha acontecido antes? Já, como eu mencionei para vocês. Já tinha acontecido numa escala muito menor, poucos. Então foi por engano. 19 de uma vez não foi por engano. Então foram 19 que ficaram sobrevoando dentro da Polônia por mais de 3 horas. E qual foi a resposta? A Polônia levantou seus caças, saíram para abater
demorou para conseguir abater, 3 horas eles ficaram sobrevoando. Imagina se eles estivessem armados ou prontos para atacar. Acabou conseguindo abater alguns, outros caíram sozinhos, teve a ajuda de outros países da OTAN, caças holandeses vieram, bateria aérea da Alemanha, outros equipamentos da Itália e França, todos participaram aqui na ajuda da Polônia. Mas uma operação que não foi tão bem sucedida, porque 3 horas sobrevoando 19 drones, e drones que são equipamentos muito baratos, com caças e armas muito sofisticadas, e vou falar disso mais depois, mas, enfim, daqui foi a primeira ofensiva. E aí depois nós tivemos, simultaneamente, e no outro dia, né, alguns dias depois, nós tivemos 2 drones russos que entraram na Romênia. E a Força Aérea da Romênia também levantou seus caças e foi agir. Saindo da Romênia, nós tivemos um movimento na Estônia. 3 caças russos, 3 MiGs armados, entraram no espaço aéreo da Estônia e ficaram aqui dentro por mais de 10 minutos sobrevoando o país. Novamente, a Força Aérea da Estônia e de outros países apareceram, né? Decolaram e saíram. Depois da Estônia, nós tivemos um outro episódio, dessa vez não foram caças, mas foi um ataque cibernético russo contra a Inglaterra e a Alemanha. E esse ataque fechou os principais aeroportos dos 2 países. Ataques de hackers conseguiram fechar os 2 aeroportos. E aí, por fim, o último movimento, a Rússia tem uma frota de navios clandestinos, já falei disso aqui para vocês, tem vídeo no canal sobre isso, que transporta o seu combustível. Esses navios clandestinos, né, que é uma Shadow Fleet, uma frota, né, clandestina, que não é militar, levava drones e os drones decolaram e entraram no espaço aéreo, exatamente no aeroporto de Copenhague e Oslo, Dinamarca e Noruega foram alvos desses drones. Os aeroportos desses 2 países, essas 2 cidades, foram fechados novamente pelos drones russos. Ou seja, movimentos coordenados, movimentos repetitivos em vários países, de formas diferentes, todos com alguns objetivos e todos mostrando uma disposição em provocar, em testar, em entender como que serão as respostas, em medir o grau de unidade da aliança e uma série de outras coisas. Mas isso não é um movimento solto, esporádico, perdido. Isso já faz parte desse novo capítulo geopolítico da movimentação russa na Europa. Tem que contextualizar para vocês, né, e lembrar que o fato da OTAN ser uma aliança militar, o seu grande ativo, a sua grande força, está no famoso artigo 5º, que diz que um ataque a um membro é um ataque a todos. E já expliquei para vocês que esse artigo só foi usado uma vez na história. Desde que a Aliança Militar foi criada, somente uma vez ele foi acionado. Isso aconteceu no 11 de setembro, quando os Estados Unidos foram atacados pela Al-Qaeda. Foi a primeira e única vez até então que o artigo 5º foi acionado. Claro que o artigo 5º é o que dá força para todos os países fazerem parte dessa aliança militar e quererem estar nessa aliança militar. Por que a Ucrânia quer estar na OTAN? Porque ela entende que é uma aliança e, caso ela seja atacada, um ataque a ela é um ataque a todos. E aí ninguém vai atacar para brigar com tantos. Então, essa é a utilidade desse artigo. Nesses episódios, o artigo 5º não foi acionado, mas o artigo 4º foi acionado 2 vezes, pela Polônia e pela Estônia. E o artigo 4º, ele é uma consulta onde chama uma reunião todos para tratar de uma ameaça ou de um problema. Mas não é a declaração de que um ataque a um foi um ataque a todos e a mobilização de tropas para ir lá proteger aquele que foi atacado. Isso é importante porque é um passo a mais, é uma formalização de uma medida que está chegando perto do artigo 5º.
E essa discussão, né, acionou o artigo 4º, acionou o 5º, ela tem tudo a ver com um dos objetivos principais da Rússia nessa história, que é testar. Testar a união dessa aliança. Se eu provocar ou atacar um desses países, eles vão realmente acionar o artigo 5º, e não é só acionar, porque não é uma regra que você vira e fala, tá bom, acionado o artigo 5º, e aí sai todo mundo dos seus quartéis prontos para ir lá lutar. A grande dúvida que existe é o que significa acionar o artigo 5º na prática. Em outras palavras, a Alemanha vai pegar os seus soldados e mandar para a Estônia, para defender a Estônia? Todos os países que fazem parte da aliança vão pegar as suas tropas, as suas forças aéreas, os seus mísseis, as suas baterias antiaéreas, vão mobilizar e vão lá defender a Estônia? Essa é a grande dúvida. Não é igual o ataque a cada país também. Uma discussão importante. Se acontecesse com a Polônia, as chances ou a probabilidade, pela história, pelo tamanho da Polônia, por onde o território está localizado, por uma série de questões, indica que, bom, um ataque à Polônia quer dizer que a Rússia está muito corajosa. Então, um ataque à Polônia já é a última linha de defesa onde a OTAN e toda a sua aliança já iria ou deveria ir, provavelmente, defender a Polônia. Mas e a Estônia? Será que a Estônia receberia a mesma atenção e dedicação? Ninguém sabe. Essas são perguntas que estão no ar e elas não estão no ar só na cabeça do Putin, elas estão no ar dentro da Estônia, se pergunta isso todos os dias. Todos os países da OTAN têm essa dúvida, esse receio, esse medo. E mesmo que você obtenha o acesso, né, o consentimento de todos, a iniciativa de todos irem ali te ajudar, faz diferença? Eles estão preparados para lutar? Os exércitos da Europa têm condições de fazer a diferença? Essa é uma outra questão associada com a discussão do artigo 5º. Em última instância, a gente sabe quem é o grande fiador e garantidor da força do artigo 5º: os Estados Unidos. E aí é uma outra pergunta: os Estados Unidos iriam mandar tropas, equipamentos, armas para ajudar os seus aliados da OTAN? Essa pergunta também não está respondida. Cada semana, vocês sabem, eu falo disso aqui, vocês acompanham, o Trump muda de lado. Um dia ele está sendo muito duro com o Zelensky, no outro dia ele está começando a ser duro com o Putin. Aí depois ele volta para trás e aponta o dedo e ataca o Zelensky. Ou depois ele se cansa e diz que o Putin está enganando ele. E assim por diante. Isso na Ucrânia. Mas e nos outros países? Os Estados Unidos tratariam a Estônia do mesmo jeito que eles tratariam a Polônia? E a França? E a Alemanha? E o Reino Unido? A relação dos Estados Unidos com cada um desses países não é a mesma coisa. A gente não sabe exatamente, e parte do que o Putin quer é testar e entender e, na verdade, talvez provocar vários diferentes para ver que tipo de reação, imobilização e disposição cada país vai ter em relação a um deles. E se ele conseguir mostrar que a disposição para ajudar a Polônia é diferente da Estônia, isso já abala a confiança e a credibilidade da aliança como um todo. E isso já coloca em xeque a existência não só do artigo 5º, mas da organização como um todo. E esses países começam a entrar em pânico e desespero porque começam a se perceber ou se ver sozinhos. Vamos olhar para um outro problema dessas ofensivas russa e vamos entender outra questão mais militar e mais prática, né? Principalmente se tratando da invasão do espaço aéreo polonês pelos drones russos. E foram 19. Mas vocês estão acompanhando, e eu falo disso para vocês, que na guerra da Ucrânia, inclusive tem no documentário, né, da minha viagem para a Ucrânia, que vocês não assistiram, assistam as 3 partes, são 3 partes do documentário. Eu entrevisto soldados brasileiros, falo com o vice-ministro, assim, é bem completo. Se você não viu, você tem que ver, porque diz respeito ao que está acontecendo aqui como um todo e no mundo. Bom, mais de 500 drones russos entram dentro da Ucrânia, provavelmente diariamente. Imagina se ao invés de 19 drones que entraram na Polônia, fossem 500. Como a Polônia iria responder a isso?
Ela teria capacidade, ela está preparada, ela tem estrutura militar para lidar com 500 drones simultaneamente? A Ucrânia está em guerra há um bom tempo, lidando com essa realidade. E a Polônia está preparada para esse nível de ataque? E mais importante ainda, como que ela vai responder? A Polônia respondeu com caças que custam centenas de milhões de dólares e usou armas ou mísseis que custam, cada um deles, 3 milhões de dólares para abater drones russos de 10 mil dólares, com 19. E se forem 500? Isso daqui é sustentável? Economicamente, financeiramente, a economia da guerra, ela é possível de aguentar isso? Jamais. Então, isso daqui mostra que a Polônia, e isso que a Polônia, pessoal, é o país mais preparado da Europa. O maior exército, o maior gasto proporcional em defesa de todos os outros, de todos os seus pares. Se a Polônia não está preparada para lidar com essa realidade, o que seria dos outros? E a Polônia, como vocês podem ver, não é um país pequeno. E os poloneses não querem mais sofrer o que já sofreram ao longo da história. Imagina uma Estônia, que é um país muito pequeno, muito mais fácil você conquistar esse território com um movimento rápido, que você não estiver preparado para reagir imediatamente da forma mais resistente e contundente possível, como a Polônia não estaria. Mas por ter um território maior, não seria uma vitória imediata e rápida. Talvez essa vitória tão rápida que o Putin almejou conquistar na Ucrânia e não conseguiu, em parte pelo tamanho do território, seja possível ser conquistada em algum dos Bálticos. E o que acontece quando ele percebe que ele conquista os Bálticos? Ainda mais do ponto de vista militar, né, da Polônia, não é só a defesa da Polônia, mas o objetivo russo de coletar informação. Ao lançar esses drones e ver os caças poloneses levantando voo e se mobilizando para derrubar os drones, os russos foram capazes de mapear e entender de onde os caças decolam, quantos são, quais equipamentos foram usados, qual foi o tempo de resposta, qual foi a efetividade. Então isso é um grande laboratório militar para os russos. E entender melhor como é que está funcionando tudo isso daqui. Não só aqui na Polônia, mas na Romênia, na Estônia, na Noruega, na Dinamarca, na Alemanha, na Inglaterra. Tudo isso é parte de um movimento de leitura do que o inimigo está disposto a entregar, responder e como que ele vai reagir. A gente ainda não pode esquecer que junto com todos esses movimentos aqui, principalmente essa intervenção, né, ao espaço aéreo da Polônia, estava acontecendo um exercício militar entre a Bielorrússia e a Rússia, chamado Zapad, onde os russos deixaram uma quantidade imensa de munições, mísseis e armamentos colocados aqui. O exercício acabou e eles deixaram todo esse armamento aqui já, posicionado. Esse mesmo exercício aconteceu meses antes do início da invasão russa à Ucrânia. E quando ele aconteceu, parte das tropas acabaram ficando na Bielorrússia. E depois de 5 meses, saíram dali para participar da ofensiva inicial contra a Ucrânia. Então, os movimentos estão sendo feitos. Muita gente me manda mensagem e fala: não, eu moro aqui na Europa e tem propaganda falando para a gente estocar comida e o governo diz, se prepare para uma guerra, e abrigo, e é isso, e é teste, é exercício. Todo governo precisa estar preparado. E como isso daqui não é um cenário mais impossível, inesperado, fantasioso, os governos têm que se preparar. Só que não é só os governos que estão se preparando porque eles sabem de alguma informação. O secretário-geral da OTAN, ele tem dito repetidas vezes que em 5 anos a Europa tem que estar preparada para lutar uma guerra contra a Rússia. Não a Ucrânia, a Europa, a OTAN tem que estar preparada. E os movimentos escalando e subindo e tudo isso que eu estou descrevendo para vocês. Bom, isso daqui não é um achismo. Isso daqui é uma mudança geopolítica. É um movimento que está se aproximando desse cenário que todo mundo tem desenhado.
Mas deixa eu fazer uma breve ressalva aqui importante. Eu não estou dizendo que a Rússia vai atacar a OTAN amanhã, o mês que vem. O que está acontecendo ainda é uma guerra híbrida. Híbrida, ou seja, sabotagens, incendiar uma coisa, tentar matar o CEO da maior empresa de defesa alemã, um ataque cibernético, fechar o aeroporto, uma série de coisas pequenas para provocar, para testar, para medir, para criar divergência, dissidência, tumulto. Não é uma mobilização para uma operação militar de avanço em um outro país da Europa. Isso não está acontecendo ainda, mas os sinais estão ficando mais estridentes, mais volumosos, e são sinais preocupantes. Então, a gente tem que entender isso e contextualizar da maneira certa. Outro ponto importante aqui, a Polônia não é o alvo. Por que a Polônia não é o alvo? Porque eu disse, é o maior, é o que gasta mais em defesa, é o que tem a maior força militar da Europa. Você não vai primeiro atacar o mais forte. Você não precisa fazer isso, não tem por que fazer isso. Então, a Rússia não está mirando na Polônia, mas testar a reação do mais capaz de todos é bem importante e instrumental para medir o nível de coesão dessa aliança. Por exemplo, dentre outras coisas que eu já mencionei. É mais provável que uma operação russa tenha a ver com um dos bálticos, que são menores, e que uma operação mais rápida, bem-sucedida, pode ser mais efetiva e você acabe uma guerra rapidamente. Principalmente Estônia e Lituânia. Lituânia pelo Suwalki Gap, né? Que é essa passagem aqui que conecta Kaliningrado à Bielorrússia. Então, os russos podem, existem cenários de desenho disso, de uma operação de bandeira falsa, onde os russos alegam que alguma coisa aconteceu com Kaliningrado e, para proteger Kaliningrado, eles mandam tropas aqui para o Suwalki Gap e essas tropas dali, então, iniciam uma grande operação militar, uma ofensiva para dominar a Lituânia ou a Estônia. E é isso que está acontecendo. Em última instância, né, o que está sendo testado aqui e o que tem o peso final? A posição dos Estados Unidos. Como eu já disse, o Putin quer saber se os Estados Unidos vai vir. Todo mundo quer saber isso. Para a Europa, o que importa é, os Estados Unidos vai vir me defender? E se os Estados Unidos não demonstrar isso, e não demonstrou, não fez nada com a ofensiva dos drones, né, a intervenção ao espaço aéreo, a invasão do espaço aéreo da Polônia, os Estados Unidos não participou de nenhuma das ações aqui. E até então o Trump deu depoimentos bem comedidos. Você vai defender a Polônia? Ele falou, sim, só. E não falou mais do assunto. Claro, Trump muda de ideia, fala coisas o tempo inteiro, cada hora de um jeito, contraditórias. Mas o fato é que ninguém tem sinais ou percepção de que os Estados Unidos estão ali para ajudar e vão resolver o problema. Os próximos passos dessa história são entender e acompanhar o quanto que a Rússia vai continuar fazendo isso, com que intensidade, com que países e de que forma. E, claro, a resposta que os países da Europa e da OTAN vão dar a isso. Trump disse que pode abater. A Polônia vai estar preparada para abater? Como ela vai fazer isso? E mais importante do que abater drones são os caças, né? Os caças russos que entraram na Estônia poderiam ser abatidos. Ninguém quis encarar, ou não conseguia, ou não estava pronto, mas ninguém tomou essa atitude. E na próxima vez, a OTAN vai estar pronta para fazer isso? Quando caças russos entraram no espaço aéreo da Turquia, em segundos, minutos, eles já tinham sido abatidos. E então a gente percebe que a postura está sendo outra. Isso mostra muita fraqueza, muita desorganização, muita incapacidade por parte da OTAN. E tudo isso só vai fortalecendo o Putin. Mais do que nunca, a Europa tem que estar preocupada com o que acontece na Ucrânia. Porque se o Putin está tendo coragem, recursos e meios de fazer isso no meio de uma guerra contra a Ucrânia de tão longa duração,
e que não está sendo fácil, ele está fazendo todo esse movimento aqui e indica que ele tem muita coragem, tem muita disposição. Mais do que nunca, a Europa precisa brecar o avanço, porque imagina se o Putin obtém os resultados que ele quer na Ucrânia. Certamente ele vai vir com muito mais força para cima do resto da Europa. A condição de sobrevivência da Ucrânia já não é mais um elemento secundário na segurança nacional europeia. Se era, talvez, secundário, a gente não sabe, né? Os europeus dão importância, mas de alguma forma os europeus também falam, bom, mas não é aqui, ainda está lá longe. Agora está ficando claro que a sobrevivência da Ucrânia é fundamental para os europeus. Óbvio que a gente vai acompanhar aqui e entender todos esses movimentos e como que eles vão se desenrolando. Mas nós temos uma novidade, nós temos um novo capítulo nessa história. O mundo está se direcionando para um outro lugar de outra forma. Isso que eu nem relacionei esses movimentos aqui com China e com o eixo das ditaduras no geral, que certamente, no momento que se acontecer um movimento desse por parte da Rússia, isso vai estar alinhado com outros movimentos maiores do eixo das ditaduras. Mas isso é conversa para um outro momento. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar like no vídeo, sigam o canal, ativa o sininho para você receber a notificação. Nem sabem, muita gente me manda mensagem. Ah, professor, por que você não faz um vídeo sobre isso? O vídeo está lá. Você segue, mas não ativou a notificação. E compartilha com seus amigos. Até mais.